Oi, tudo bem? Você já ouviu falar sobre decolonialidade? Um conceito que coloca em destaque o conjunto de práticas que buscam diminuir e até reverter os efeitos da colonização na sociedade. No Sobre Política de hoje, vamos falar sobre as perspectivas decoloniais e entender por que as memórias dos povos originários e da cultura afro-brasileira são fundamentais para a reconstrução da nossa história. Aqui no estúdio receberemos a socióloga e professora Lidiane Maciel, que vai explicar a importância do pensamento decolonial na atualidade. E vamos conhecer organizações joseenses que trabalham na defesa da conscientização das mulheres, dos negros e indígenas, com prestação de serviços e atividades socioeducativas. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Na escola, nas aulas de história, você deve lembrar como era comum nos depararmos com conteúdo sobre o período colonial e o processo de expansão territorial de países europeus, marcado pelas navegações e as descobertas de novos continentes. Érica? Sim, Paulo, com a colonização, o continente europeu se tornou referência mundial de desenvolvimento, né? Na América Latina, a partir de movimentos sociais no século XIX, surge o conceito de decolonialidade, que se torna campo de estudo nas décadas de 80 e 90 do século XX, com a proposta de dar voz aos povos originários. Veja na reportagem. Valorizar e compreender a história antes da colonização. Esse é o principal objetivo do pensamento decolonial, uma vertente que busca desconstruir pensamentos eurocêntricos e reconhecer a importância dos povos originários. O movimento decolonial, ele vai surgir aqui na América Latina, no final ali do século XX, século XXI mesmo, e ele vai estar pensando em como a gente pode ressignificar. Então, a gente pensar como que a gente consegue valorizar o pensamento que já tinha aqui. Então, valorizar não só um pensamento europeu, um pensamento eurocêntrico, que a gente fala, né, que é centrado em como a Europa se desenvolveu e como se esse fosse o caminho certo da humanidade, né? Então, a gente tem outras formas de ver a humanidade, de pensar em cultura, de pensar como a gente vai lidar com o poder, como a gente vai construir saber também. Segundo esta socióloga, o pensamento eurocêntrico, aquele que impõe uma supremacia dos costumes e culturas dos países europeus, desvaloriza a história da construção de identidade dos povos colonizados. E até a ciência já foi usada para justificar essa superioridade. Os cientistas Franz Gall e Johann Spurzheim utilizavam de uma pseudociência chamada frenologia, que consistia na análise do formato do crânio humano. Se houvessem protuberâncias ou outros traços que fugiam dos padrões europeus, aquela pessoa era julgada como mais suscetível a cometer crimes. De acordo com a especialista, não reconhecer o desenvolvimento cultural de outras matrizes reforça estereótipos e pensamentos preconceituosos. Como se só o Ocidente pudesse produzir coisas boas, né? E a ideia da educação e desse racismo estrutural é para a gente conseguir começar a combater, para a gente conseguir também valorizar todos os talentos. Né, perceber que o conhecimento ele pode ser feito de maneiras muito diferentes e chegar a resultados muito bons. Então, a ideia do decolonial é a gente conseguir perceber aonde a ciência já errou, aonde a gente foi excludente e a gente começar a perceber e valorizar esses outros saberes. E esse trabalho de conscientização histórica também acontece no setor da educação básica. Para este professor de história, trabalhar aspectos que valorizem a cultura, principalmente as que vieram dos povos originários e colonizados, é uma missão dos educadores de todo o país. Pensar a decolonialidade como um projeto epistemológico, acho que é importante porque, de certa forma, a gente consegue desconstruir alguns tipos de preconceitos, né, em vários sentidos, e porque de conhecimento diferentes. Então, eu acho que no final das contas, tratar o assunto da decolonialidade, mesmo que seja de forma recortada, ajuda a gente a deixar para trás alguns tipos de conhecimento e acumular outros, né? E quem já entendeu a importância de reconhecer o passado do país foi o Guilherme.
Para o estudante, depois das aulas de história, ele começou a valorizar as origens do povo brasileiro. O processo ajudou a enxergar a cultura brasileira de outra forma. Eu gosto muito da frase de que quem descobriu o Brasil foi Portugal. Porque a gente, é o que sempre é dito dentro das escolas, mas aqui a gente desmistifica um pouco isso dentro do SESI. Porque quem descobriu o Brasil, o que a gente chama de Pindorama, são os indígenas. Então, creio eu que a gente perceber que não é um papel europeu isso, o descobrimento do país. Tem muito, os povos antes da chegada dos europeus, aqui tem muita prática nisso. Tipo, as nossas raízes, culturas antes indígenas, eu acho que isso é muito mais válido. Quem também mudou a forma de pensar foi a Blue. Segundo a estudante, durante as aulas, ela reconheceu a importância de respeitar os costumes vindos das pessoas negras. Eu aprendi bastante sobre como a sociedade funciona, sobre como até nos pequenos detalhes a gente tem a questão do embranquecimento das culturas negras, sobre como tudo isso afeta pessoas, não só negras, mas pessoas que estão inclusas no mundo ao todo, sabe? Tanto pessoas brancas quanto pessoas negras, porque querendo ou não, quando você apaga a história de uma pessoa negra, você também apaga os passados de pessoas que são brancas, mas têm ligações com culturas negras. Você apaga toda uma história, assim, e é isso que a gente está aprendendo bastante. E a discussão sobre a importância de trabalhar o pensamento decolonial também acontece dentro da Câmara Municipal. Para o vereador Carlos Abranches, é papel do poder público fornecer uma contribuição ativa ao tema a partir de políticas que trabalhem a valorização da identidade cultural das origens brasileiras. Decolonialismo é um exercício de inclusão. Inclusão social, inclusão cultural, inclusão do indígena, inclusão do negro, inclusão do deficiente, inclusão daqueles que são diferentes. Quando eu chego com uma submissão aos valores que chegam de um outro país, eu tenho um substrato. Quando eu recebo tudo que chega do colonizador e me imponho com a minha cultura, eu tenho um superextrato. Então eu mudo um pouco o sentido, eu saio da submissão e assumo o comando e a prerrogativa do controle da cultura da minha região, da minha cidade. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Para o professor, trabalhar o pensamento decolonial envolve um projeto maior que esbarra na revisão do currículo pedagógico das escolas brasileiras. É um trabalho contínuo de revisão de currículo. Acho que é um trabalho contínuo de revisão do que a gente acha importante ensinar. Assim. A gente ainda está preso em um conteúdo, em um currículo bastante eurocêntrico, assim, bastante europeu. E, de certa forma, isso vai exigir muito de nós, educadores, de quem propõe política pública para a escola, de repensar a estrutura da escola como um todo mesmo, do currículo até a arquitetura, até a forma como a gente pensa a sala de aula, revisitar a educação como um projeto que possa ser um projeto decolonial. Está aí super importante, né, Paulo, a gente passar a entender a história do Brasil a partir deste resgate das heranças culturais e ancestrais que foram apagadas com a colonização. Exatamente, Érica. O conceito de decolonialidade também ajuda a gente a compreender a diversidade de experiências e visões sobre o nosso território, além da divulgação da riqueza cultural genuinamente brasileira. Érica. Isso mesmo. Bem, no próximo bloco vamos receber aqui no estúdio a professora e socióloga Lidiane Maciel, que vai explicar a importância do pensamento decolonial na atualidade. E ainda nesta edição você vai conhecer instituições joseenses que trabalham com práticas decoloniais, que valorizam os povos originários através de atividades de conscientização e educação. Nós voltamos em instantes. De volta com Sobre Política, a discussão da decolonialidade envolve aspectos sociais e políticos. É também um projeto de estudo do conhecimento, a busca pela verdade, algo especialmente relevante na América Latina, onde as consequências do colonialismo são visíveis em termos econômicos e culturais. Paulo. Exatamente, Érica. O pensamento decolonial aconselha uma reavaliação da nossa história e a valorização de saberes e práticas que foram marginalizados durante a colonização. Mas como se dão essas práticas na atualidade? Sobre este assunto, a gente conversa agora com a professora e socióloga Lidiane Maciel.
Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bom, professora, então para a gente já introduzir este assunto, né, o que é pensar o mundo a partir de uma perspectiva decolonial? Uau, uma pergunta bem interessante de tese de doutorado, né? Mas eu digo para vocês que significa um reordenamento do olhar, né? Significa, então, eu considerar as práticas e saberes, né, que são desenvolvidos no mundo, então, que foi colonizado. Então, se a gente hoje falar do Sul, né, ou do Sul global, que é outro termo que se apresenta, mas, de fato, é a revalorização desses saberes que foram criados, né, nesse embate com o colonizador. Então, significa uma mudança de olhar. Essa mudança de olhar, professora, na sua visão, ela já vem acontecendo ou na prática ainda é algo que a gente só vê em sala de aula, só escuta em sala de aula? Eu considero que, se considerarmos o caso específico da América Latina, então, primeiro a gente tem que pensar o que é essa América Latina, né? Então, nos últimos anos, a gente tem acompanhado, sim, uma série de governos progressistas que vão trazer a pauta da identidade para o centro do debate, e ao trazer a pauta da identidade, a gente passa a se perguntar quem somos nós. Então, assim, de fato, por mais que pareça que a decolonialidade ou esse debate ainda ele é bastante academicista, na verdade, a gente tem uma série de valorização das práticas culturais, dos saberes locais, que sim estão presentes no nosso cotidiano, mesmo a gente não se chamando de decolonialidade. Perfeito. E dentro desse gancho, né, como que esse processo, então, impacta nos nossos hábitos, né, políticos, de consumo, dentro da sociedade? Primeiro que é esse olhar voltado para dentro, né? Primeiro esse reconhecimento de quem nós somos e como praticamos a política. E esse é um grande desafio, né? Porque a política no Brasil, ela tem, por exemplo, uma base que muitas vezes não é territorializada de fato. Às vezes a gente diz, as pessoas não se interessam por política porque esse controle está na mão de alguns que estão articulados com aqueles lá de cima, né? Com o do norte global, por exemplo. Mas, assim, de fato, eu tenho um cotidiano de política em bairros, por exemplo, que se faz de uma maneira muito simétrica, né? Valorizando o plano da igualdade e construindo essa sobrevivência do cotidiano. Isso a gente vai observar nas periferias e também nas comunidades quilombolas, indígenas, né? Então, eu tenho, sim, um fazer que é muito próprio, né? E que independe desse outro. Professora, de que forma, na sua opinião, a decolonialidade ela pode ajudar, né, a gente a repensar temas do cotidiano, as ações políticas e até mesmo hábitos de consumo? Sim, a decolonialidade ela traz um foco bastante grande para o pensamento indígena, por exemplo, né? Então, se a gente considerar os indígenas brasileiros, né, eles têm cada vez mais se apresentado aí em público, né, falando de uma possibilidade, por exemplo, de superação do capitalismo ou superação de uma ordem de consumo que destrói a natureza, né? Eu acho que esse termo é bastante importante. Então, a gente tem uma crise climática hoje, que ela é global, mas que ela vai atingir fundamentalmente esses países do sul, né? Então, hoje, os indígenas, por exemplo, os Yanomami, eles trazem uma perspectiva de uma circulação de mercadoria que é outra, né? E não de uma concentração de mercadoria, né? Davi Copenau, por exemplo, ele nos pergunta por que a gente precisa de tanto cesto e armários, né? Nós somos acumuladores, as nossas mercadorias elas não estão em circulação. Então, ao colocar as mercadorias numa circulação mais igualitária, talvez a gente mude a produção, né? E com isso a gente vai precisar revisitar a espinha dorsal do capitalismo, que é a acumulação. Perfeito. E como que a educação e a comunicação também impactam nesse processo, né, para fazer isso chegar até a sociedade, em mudança na prática?
Sim, exatamente. Eu acho que a gente começa mudando pelo mundo das ideias, né? Então, eu preciso de uma circulação maior das ideias, então, formação de um debate público com os indígenas, com os quilombolas, com as comunidades periféricas, para que a gente repense as nossas práticas cotidianas a partir do que nós sofremos aqui, né? Então, de fato, que a gente pare de observar a casa do outro, né? A gente pare de olhar para fora e passe a olhar um pouco melhor as nossas necessidades e construir estratégias locais. É isso que é ser decolonial. Professora, a senhora acredita que isso também pode acontecer no campo da comunicação e de você ter condições de ensinar as pessoas a terem um pensamento mais crítico em relação a esse mundo que a gente vive, né? O consumismo, Sim. a quantidade de informações que nós recebemos diariamente? Sim, a comunicação ela é fundamental, né? Porque ela muda esse plano das ideias. As ideias elas se desenvolvem a partir do saber dialógico, né? Do embate. E hoje o que eu observo é o seguinte, né? A captura de uma série de tecnologias que são criadas também, né, com esse outro, né, acho que é importante destacar, não é eles lá e nós aqui, nós nos construímos nesse fluxo. No entanto, nós temos realidades e questões que são localizadas que devem ser consideradas nesse debate. Então, hoje, por exemplo, eu vejo, né, a apropriação de redes sociais por influenciadores de vários lugares, de vários territórios, falando desse cotidiano das comunidades e repensando as práticas urbanas, por exemplo, que são opostas às rurais, né? E aí eu acho que a gente está no momento de construção de um debate público mais coerente. E dentro dessa perspectiva de futuro, né? Quais são os desafios e as possibilidades, né? Para esse pensamento. Eu acho muito interessante que na decolonialidade, hoje a gente traz muito o pensamento da Ailton Krenak, por exemplo. Né? O Ailton Krenak tem um livro chamado Futuro Ancestral. E futuro ancestral não significa necessariamente eu ir lá no passado e revisitar e trazer tudo para o presente. Não, eu tenho essa experiência do passado e eu já sei o que deu certo. Então, trazer essa influência para cá e repensar, né, aquilo de interessante, bom para a sociedade que produzimos e refazer esse cotidiano do presente, né? Então, eu acho que o futuro tem a ver com essa reconexão com o passado e com aquilo que deu certo no sentido da preservação da vida, né, que eu acho que é a pauta mais importante. Sem dúvida, professora. Inclusive, você citou a Ailton Krenak aí, eu tinha colocado aqui já um questionamento em relação a um ponto que ele falou, né? O Ailton, como escritor e líder indígena, ele, em uma palestra, né, recente, ele falou assim, ele disse que o Brasil não se considera latino, né? Existe essa dificuldade do Brasil se entender da América Latina. Na sua opinião, o que falta para que nós tenhamos mais integração com os demais países da América Latina? Eu acho que é uma questão de postura política e de postura política também institucional, né? Acho que isso é importante falar. Então, a gente precisa ter um executivo que esteja em diálogo, um pouco mais aproximado com as nossas lideranças também daqui do Sul, né? E para que eles promovam, né, uma melhor integração entre os nossos vizinhos, porque, de fato, a gente pouco sabe do que se passa aqui do lado, né? Então, acho que um dos caminhos é a política institucional ainda. É isso, assunto denso, né? Daria para a gente conversar muito mais tempo aqui, tem muita coisa para se discutir em relação às perspectivas decoloniais. Professora Lidiane, muito obrigada pela sua presença aqui no Sobre Política. Eu que agradeço. Bom, no próximo bloco você vai conhecer o coletivo Quilombo Abaiomi e a Casa Dandara, entidades joseenses que dão visibilidade à cultura negra, aos povos originários e às mulheres. Vamos falar também sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e de Zumbi de Palmares. Voltamos em instantes. Estamos de volta! O Dia Nacional da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, comemorado em 20 de novembro, é feriado nacional.
A data celebra a cultura e a luta por justiça e igualdade do povo negro, que, de acordo com o censo de 2022, representa mais da metade da população do país, com 55,4% da população. Érica. Isso mesmo, Paulo. Mesmo assim, a desigualdade racial ainda é evidente. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação SEAD, em São Paulo, 52% dos desempregados são negros. Já entre as pessoas empregadas, são 42%. Uma realidade que reflete questões históricas. Sem dúvidas. O mesmo levantamento, Érica, também analisou a diferença salarial entre raças e gêneros. Nesse quesito, a pesquisa revelou uma disparidade no salário de mulheres pretas, que é menor do que o de homens pretos e de mulheres brancas. Érica. Pois é, Paulo, para tentar mudar essa realidade, em São José, projetos aprovados na Câmara, como o programa Afroempreendedor, promovem a inclusão da comunidade negra e auxiliam no combate ao racismo estrutural. Isso mesmo, Érica. E quando a gente pensa na prática do pensamento decolonial, aqui em São José dos Campos há diversas iniciativas de organizações não governamentais que atuam na divulgação e defesa dos povos originários e no resgate da cultura afro-brasileira. Exatamente, são entidades, gente, que cumprem um papel fundamental na defesa da conscientização das mulheres, dos negros e dos indígenas, com atividades que ajudam a ressignificar a nossa história. Vamos conhecer algumas delas na reportagem. Um espaço no bairro Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos, busca apresentar a verdadeira identidade do povo negro. Criado em 2022, o Quilombo Abayomi é um ponto de cultura afro-brasileiro reconhecido pelo Ministério da Cultura. Aqui, o objetivo é levar informações sobre os efeitos do processo de colonização que apagou o conhecimento ancestral ao impor um modelo baseado no modo de vida europeu. Essa herança colonial, a gente chama, inclusive, dentro da cultura africana, né, de muitas das culturas africanas, de maafa, né? A gente acredita que é uma maldição que perpetua até hoje, fazendo com que a gente não consiga alcançar uma ascensão social, tanto econômica, política, né? A gente não consegue também autonomia, né? O controle da nossa autoestima também está sempre sendo controlado por essa colonialidade, porque a gente tem modos de vida diferentes, né? Nós temos nossos modos de vida, modos de fazer, né? Modos de pensar o mundo. Então, esse conhecimento é o que a gente busca resgatar dentro, né, dessa luta contra-colonial que a gente tem construído. Moradora do bairro, Ingrid sentia a necessidade de um local que pudesse apresentar para a comunidade novas perspectivas. Hoje, o local realiza atividades com diferentes gerações, sempre com foco na valorização e autonomia do povo preto. É muito importante que a gente possa entender e estudar todas as culturas e todos os povos, né? Não é pegar e jogar a cultura europeia numa lata de lixo da história, mas pelo contrário, é entender todas as outras narrativas de mundo que existe para que a gente possa construir um mundo coletivo, um mundo igualitário, né? Sem todos esses conhecimentos que existem no mundo, não vai ter futuro. E as ações que a gente propõe aqui são principalmente formar as pessoas para que elas construam, para que elas busquem ferramentas ancestrais, né, que a gente chama de tecnologias ancestrais, para que elas possam fazer a manutenção da sua vida e lutar contra o racismo, tanto coletivamente, mas também tanto no seu individual. Iniciativas como essa fortalecem o movimento decolonial, que propõe questionar os padrões impostos a partir do processo de colonização, que, segundo pesquisadores, deixou marcas profundas que reforçam preconceitos e discriminações e ainda geram violências. No centro Dandara, associação sem fins lucrativos que acolhe mulheres vítimas de violência, esses efeitos são percebidos a cada atendimento. Hoje em dia a gente vê muitas reclamações de mulheres vítimas de violência patrimonial e financeira. Então isso é muito dos resquícios dessa era colonial, né, que a gente luta todo dia pelo fim do patriarcado, do machismo, da misoginia, né, que isso é muito profundo e afeta muitas mulheres.
Então, a nossa luta aqui é todo dia, né, para que essa mulher se sinta autônoma, se perceba autônoma, dona da sua vida, protagonista de sua história, para que ela cada vez mais se liberte, né? Se liberte dessa dependência emocional, dessa dependência econômica, se liberte do ciclo da violência. Então, isso tudo faz parte de uma luta diária, né? A associação desenvolve diversas atividades com o objetivo de combater a desigualdade de gênero e incentivar o empoderamento feminino. Entre as ações está o projeto Promotoras Legais Populares, que promove curso de formação que amplia o conhecimento sobre direito e como acessar a justiça. A gente propõe para essa mulher que ela aprenda, que ela saiba que o direito tem que ser democrático e que todas nós temos que entender. Então, que essa fala não está só no delegado, no juiz, no promotor, que a gente também precisa entender. Então, a gente leva de uma forma popular, né, usando a metodologia freiriana, para essas mulheres, mas também que ela conheça os termos técnicos, para que ela possa conversar com a sua comunidade e entender também quando ela estiver à frente de alguma situação. As discussões sobre as marcas deixadas pela colonização também passam pela Câmara Municipal. Para a vereadora Amélia Naomi, é dever do poder público fortalecer a luta antirracista e de combate à violência com políticas educacionais. Em relação à questão do racismo, tem uma lei federal que obriga que as escolas municipais tenham que fazer essa campanha ou tem que estar na grade curricular. Então, é importante a prefeitura fazer formação para esses professores da rede, desde da pré-escola, né, para ele ter uma linguagem e acúmulo, né, para discutir essa pauta que é tão importante. As legislações estão modificando, mas é necessário que a gente mude na educação também a questão da violência, porque a violência, no dia a dia, as crianças veem agressão em casa e acaba reproduzindo depois. Então, a educação, a escola, ela tem que ter uma linguagem que alerte de que isso é crime, que isso não pode acontecer, que existe uma outra realidade, um outro mundo é possível sem violência. Quem trabalha diariamente no resgate da nossa identidade reconhece os avanços, mas pondera que a sociedade civil e o poder público precisam trabalhar juntos para construir uma nova realidade. Um poder público precisa ter vontade política para agir dentro desses espaços e o que a gente precisa é de investimento. O Quilombo Baiomé é um espaço independente que produz o conhecimento, né, que dissemina a informação e a formação antirracista dentro da comunidade, mas é um espaço independente. Precisa-se que existam outros espaços como esse e não falta vontade das comunidades de se auto-organizar para fazer acontecer. A gente precisa ainda criar muitas políticas específicas, né? Nós estamos vindo de 3 pré-conferências municipais, de uma conferência municipal de política para as mulheres e de uma conferência nacional. Então, a gente traz para São José as tarefas. Nós precisamos fazer o Plano Municipal de Política para as Mulheres, onde a gente precisa discutir empregabilidade, creche no período noturno. São pequenas revoluções, mas são grandes mudanças para que a gente liberte mulheres. Érica, muito interessante o trabalho das ONGs. Com estas ações, o coletivo Quilombo Baiomé e a Casa Dandara dão visibilidade à cultura negra, aos povos originários e às mulheres. Sem dúvida, Paulo, a prática decolonial é muito necessária para que todos nós possamos conhecer e entender este outro lado da história, com a conscientização sobre as nossas culturas e histórias contadas pelos povos originários. Sem dúvidas. É isso, o Sobre Política fica por aqui. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, @tvcâmerasjc. E você pode participar nas nossas redes sociais. Tem ainda o canal aberto 12.3, além do canal 7 na Operadora NET e o canal 9 da Vivo. Até mais!